Quem não anda com uma farmacinha na bolsa, tem pelo menos um analgésico, aposto que você tem algum. E se não tem, você sabe a quem recorrer caso precise. E ainda te digo mais, se você sente a região da lombar, você não é o único. De acordo com pesquisas, a lombar ela é a região mais afetada nos profissionais de enfermagem. Em seguida, a cervical. Gente, eu acabo citando mais a equipe da enfermagem porque ela é a maioria na rotina hospitalar. E os estudos eles são mais prevalentes nessa população. Mas não que o restante da equipe também não passe por isso. Bem, olha só, os estudos eles apontam que as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo como as maiores causas de absenteísmo doença em trabalhadores da área da saúde. Aí vem seguidas pelas doenças mentais e as comportamentais. Nenhuma novidade para quem está imerso no hospital. Dessa forma, gente, a Organização Mundial de Saúde ela trouxe que a relação de dor nas costas com o trabalho geralmente ocorre por fatores ergonômicos e traumáticos. Meu nome é Lidiane, eu sou fisioterapeuta, atuei em hospitais e sei bem como que é lidar com as dores no final de um plantão. Isso é sobre cuidar. O ambiente hospitalar, ele exige muito dos seus profissionais, sendo esses os responsáveis direto pelo cuidado dos pacientes hospitalizados. A sobrecarga de trabalho, muitas vezes motivada por baixos salários, acaba que obriga os profissionais a permanecerem boa parte do tempo fora de casa, em um ritmo de trabalho puxado e desumano. Além disso, enfrentam péssimas condições laborais que acabam acarretando essas lesões, e danos para a saúde. Sem contar aquela insegurança que é gerada, por medo de desemprego. Isso, de certa forma, acaba obrigando os profissionais da saúde a se submeterem a regimes de contratos de trabalho precário, percebendo os baixos salários que recebem e muitas vezes arriscando a sua vida e a saúde em ambientes insalubres, de alto risco. Pois é, de modo geral, o hospital ele é considerado um ambiente penoso em algum lugar que agrupa portadores de diversas doenças infecciosas e coloca em risco a saúde dos profissionais. Não tem jeito, gente. O hospital ele é reconhecido como um ambiente, um local privilegiado para o adoecimento. Infelizmente, essa é a realidade do nosso ambiente de trabalho. Mas essa é a profissão que nós escolhemos, Em algum momento da vida, por vocação ou por boas oportunidades, eu não sei. Cada um teve a sua motivação para estar nessa área, para estar na área da saúde. Independente do fator motivador, eu espero que sim, você esteja feliz com a sua escolha. Até porque o ato de cuidar, ele é muito nobre. Uma coisa é certa, problema no trabalho, independente da área, todos vamos ter. Não fica achando que é só no seu hospital, não. Porque eu lamento em te informar, são em todos. A gente às vezes se pega reclamando do trabalho, Mas você se imagina sem ele? O trabalho ele está carregado de sentido para a nossa vida. Nossa cultura, ele é também um organizador social e nos traz uma identidade, pois por meio dele, o sujeito ele se reconhece e é reconhecido na sua atividade profissional. Com isso, o trabalho, de forma geral, ele pode ser uma forma, de muito prazer, de realização, de crescimento, de subsistência, mas, infelizmente, ele pode se tornar também uma fonte de sofrimento, e isso é muito cansativo e exaustivo, Por isso que eu resolvi trazer esse assunto, Falar sobre as dores musculoesqueléticas no trabalho. Porque é um assunto que muitos de nós até têm uma certa intimidade, mas alguns ainda não. E ficar sofrendo com dores em um ambiente de cuidado, que é o que a gente trabalha, é muito triste. A Sobrecuidar ela está aqui para poder te ajudar a melhorar essa sua relação com o trabalho e a sua qualidade de vida. Já trouxemos vídeos sobre a importância de organizar sua rotina, sobre as formas de comunicação com a equipe, que eu vou até deixar o link aqui para vocês assistirem depois, e vários outros assuntos que vão te ajudar na sua rotina dentro do hospital. Então, gente, não esquece, acesse o nosso canal e confere lá. Não esquece também de clicar no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Então, olha só, faz parte da rotina do trabalho profissional da saúde atividades que demandam grande esforço físico, de ritmo pesado, em circunstâncias inadequadas, muitas vezes sem pausas para o descanso. É isso que a gente vive, essa rotina, As equipes assumem ao longo dos anos atividades que exigem esforço físico e mecânico intenso,
acompanhados de movimentos repetitivos e uso de diversos equipamentos que apresentam elevados índices de ruídos. Pois é, um barulho que me incomodava demais era o apito das bombas de medicação. Por ser um barulho constante, algumas pessoas elas acabam se acostumando com esse tipo de ruído. Mas assim, eu particularmente não conseguia. É que na verdade eu não gosto de barulho, eu não suporto. O meu celular, por exemplo, ele vive no silencioso. Porque me irrita aquele barulhinho de várias mensagens chegando, de grupos, essas coisas. Então eu prefiro deixar no silencioso. Agora imagina aqueles apitos lá, todo dia no ouvido de uma pessoa que não suporta esse tipo de ruído, como no meu caso. Essa exposição constante a ruídos é muito prejudicial à saúde e ao bem-estar no ambiente de trabalho. Isso pode diminuir a produtividade do profissional no decorrer das suas atribuições. Sem contar que pode gerar o estresse e a ansiedade e até mesmo desencadear problemas de saúde mental, como esgotamento profissional e a depressão. Felizmente, esse é um tipo de problema que eu tive que me adaptar e criar as minhas próprias estratégias para poder lidar. Porque assim, o ventilador mecânico, quando ele sinalizava, eu conseguia resolver. Ajustava os alarmes, ou eu resolvia o problema e estava tudo certo. Mas as bombas de medicação já não era assim, da minha competência. Então eu não tinha o que eu fazer muita coisa, assim, né? Eu comunicava a equipe responsável, com a equipe já ciente, eu ia lá e silenciava enquanto eu estava naquele leito. E aí, sabe aquelas dores no corpo no final do plantão? Aposto que você já sentiu, né? Em todo mundo. Aquela dor que você jurava que era só porque você não tinha levantado a cama no leito 5 para realizar aquele procedimento. Então, deixa eu te contar essa. A dor musculoesquelética, ela já foi por muito tempo relacionada apenas a fatores de risco. Sabe aqueles que a gente já está cansado de saber? Que são levantamento de peso, adoção de posturas inapropriadas e ao trabalho repetitivo. Só que recentemente, os estressores mentais eles também foram acrescentados como fatores de risco. Esses profissionais lidam diretamente, que somos nós, né, da saúde, com dor, sofrimento e morte, o que interfere na organização e nas condições de trabalho e acaba expondo, né, desgastes físicos e um desgaste mental intenso. O estresse emocional ele pode conduzir a um estado de tensão muscular, prejudicando a irrigação do disco intervertebral, por exemplo, podendo representar um determinante de dor. A dor crônica ela está intimamente associada à depressão, ansiedade e preocupação excessiva com doenças. Supõe-se que a insatisfação e grandes responsabilidades no trabalho, divórcio, baixo nível social e cultural pode contribuir negativamente para o surgimento de dores nas costas. Por isso, a importância de avaliar os fatores psicossociais do trabalho no desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são os famosos DORT. Nesse contexto, vale lembrar que existem inúmeras patologias musculoesqueléticas que muitas vezes são de difícil diagnóstico devido aos vários motivos que podem desenvolver essas doenças, podendo ser física, individuais, organizacionais, socioculturais e psicossociais, e que são capazes de afetar profissionais em início de carreira ou também aqueles com anos de serviço nas diferentes áreas de atuação profissional. O que a gente tem observado ultimamente é um interesse cada vez maior, né, em estudos com como que a ocupação pode ser determinante na produção de certas doenças. Como já vimos, as lesões do sistema musculoesquelético, mais precisamente as dores na coluna, têm despertado mais atenção por serem importantes causas de morbidade, de aumento do absenteísmo e da incapacidade temporária ou permanente do trabalhador, com custos expressivos, não só pela perda de dias de trabalho, mas também pelos gastos com benefícios previdenciários e pelos tratamentos, né, com medicamento e fitoterápico. É o seguinte, os problemas na região lombar, eles constituem a maior causa de incapacidade funcional entre os profissionais de saúde. No Brasil, por exemplo, as doenças musculoesqueléticas, especialmente as dores na coluna, se destacam como uma das principais causas de concessão do auxílio-doença. A gente já esperava por isso. Mas assim, parece que tudo de ruim que acontece com a gente vai para a coluna ou para a cabeça, né? Inclusive, a Flávia ela preparou um material incrível sobre a auriculoterapia, que pode te ajudar bastante nesse sentido. Eu vou deixar o link aqui também para vocês assistirem depois. É bem interessante.
E uma outra possível causa de comprometimento osteomuscular da coluna é o trabalho noturno. Pois é. Causa um esforço físico e psíquico elevado, esse trabalho noturno, né? Então acaba deixando as pessoas mais suscetíveis aos agentes nocivos, como cansaço crônico, marcas de sofrimento mental e de envelhecimento precoce. Pois é. Além disso, os profissionais que não têm um repouso que comporte toda a equipe, geralmente os enfermeiros, né? Que acabam cochilando ou dormindo em cadeiras desconfortáveis, em colchonetes no chão ou em um sofá, na claridade, sob ruídos dos aparelhos e equipamentos. Quem nunca passou por isso? Em quase todos os países, gente, do mundo, as condições de trabalho hospitalar não são satisfatórias. Isso não é só no Brasil. O que também pode contribuir para o surgimento de problemas osteomusculares, gerando dor. Essas condições, muitas vezes, são remunerações inadequadas, horário de trabalho muito longo, sem período de descanso, plantões aos domingos e feriados, sem a justa compensação, períodos incômodos ou fatigantes de trabalho, como a gente viu o turno da noite. E a quase impossibilidade de ascensão na carreira profissional. Nem todos os profissionais têm essa oportunidade de crescimento na carreira. A manutenção de uma mesma postura por um tempo prolongado, por exemplo, também é um dos fatores traumáticos para a coluna. A postura em pé, ela é adotada pelos trabalhadores hospitalares em cerca de 80% de sua jornada de trabalho. Isso induz a fadiga. E olha que interessante, que a permanência na mesma postura, ela provoca mais fadiga do que os movimentos realizados durante o trabalho. A literatura ela mostra que 95% das atividades feitas pelos profissionais são realizadas na postura em pé, sendo que 26% delas exigem curvatura do tronco, que pode ser considerado um fator de sobrecarga física para o trabalhador. Resumindo, o problema de dores nas costas está relacionado aos trabalhos estáticos ou repetitivos, incluindo as tarefas que exigem a flexão e a rotação frequente da coluna. E também o número de vezes que uma mesma postura ela é adotada em um curto espaço de tempo. Essa associação de posturas de flexão e rotação de tronco, na presença de uma carga excessiva, quando você vai pegar algum peso, isso acaba levando a lesões da coluna e pode até mesmo agravar lesões que você já tem. Então tem certas atividades que a gente precisa ficar mais atento quando a gente vai realizar, principalmente aquelas que exigem mais esforço físico. Por exemplo, as que são voltadas para o cuidado geral do paciente. O banho no leito, a mudança de decúbito, o transporte do paciente, a movimentação, por exemplo, entre enfermarias e outros setores do hospital. É que assim, o disco intervertebral, ele vai perdendo a sua vascularização e tornando-se mais fraco, principalmente a partir da segunda ou terceira década de vida, acarretando queda na sua capacidade de amortecer as cargas. Quando o indivíduo ele levanta um peso, o seu disco intervertebral ele passa a suportar não apenas o peso do corpo, mas também o peso que você está levantando, né? Desse modo, mesmo como você levantando o peso de forma correta, né? Se esse peso ele for excessivo, ele pode comprometer o disco intervertebral e aí pode causar dores nas costas. É que a maior incidência de dores nas costas nos profissionais de enfermagem, por exemplo, se dá lá dos 20 aos 40 anos de idade, quando se encontra no auge da sua capacidade produtiva. A demanda de trabalho pode estar exercendo um papel adicional sobre a ocorrência da dor. Porque assim, a maioria dos episódios de dor lombar aguda ocorre durante o manuseio com o paciente. E a não adoção de princípios da mecânica corporal na execução das tarefas simples, né? Como algumas que a gente já viu. E a arrumação da cama, a limpeza da unidade e transporte do paciente, isso pode levar à fadiga muscular e também à dor. Algumas pesquisas concluíram que o profissional hospitalar, ele acaba levantando uma carga excessiva durante a sua rotina de trabalho. Uma carga excessiva de peso, né? Então, vamos entender melhor isso daí. O nosso sistema esquelético, ele está sujeito a diferentes tipos de forças, em sentido e direções, assim, variadas. Geralmente, as cargas, elas são produzidas pela sustentação de peso, pela gravidade, pelas forças musculares e por outras forças externas, que uma vez aplicadas geram compressão, tensão, cisalhamento, curvamento e torção. Essas forças, apesar de elas serem necessárias ao desenvolvimento e ao crescimento dos ossos,
Elas podem ocasionar traumas, fratura por compressão e por tração, entorse, pode também acontecer uma distensão, a espondilolistese, que é quando uma das vértebras ela acaba deslizando sobre a outra e caracterizando uma perda de alinhamento na coluna. Lesão ligamentar e cartilaginosa. Qualquer tecido pode sofrer lesão em resposta às forças de alta magnitude, se aplicadas de uma ou de poucas vezes, ou pela aplicação de forças de baixa modulação e intensidade, porém com frequência excessiva. Então, o mecanismo de lesão na coluna vai depender, além das posições executadas, depende também do tipo de contração, do tempo e da intensidade das forças geradas durante o levantamento do peso e o transporte e a sustentação de cargas. Todos esses aspectos, eles podem ser fatores de risco para a integridade da coluna vertebral. E algumas forças que atuam na coluna lombar, elas aumentam conforme a acentuação do ângulo de flexão anterior do tronco. E segundo os estudos, gente, esse movimento, ele pode ser um dos fatores predisponentes da lesão discal e da lombalgia. Por isso, a equipe ela tem que estar alinhada no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para mobilizar um paciente. Alguns têm sobrepeso, alguns desses pacientes são obesos, né? E a gente não consegue sozinha. Então, a gente precisa pedir ajuda para fazer essa mudança de decúbito. Realizar essas mudanças de postura sem ajuda pode ser um risco. Você está sujeito a sérias lesões, sem contar o risco de travar a coluna ali mesmo. Então, de uma maneira geral, a maioria das disfunções, gente, da coluna lombar, ela ocorre na presença dessa instabilidade articular, né, dessa região, em virtude da movimentação articular sem controle muscular protetor, afetando tanto a qualidade quanto a quantidade do movimento. Clinicamente, essas disfunções, elas não acarretam lesão à medula ou à raiz nervosa, mas elas afetam estruturas que são sensíveis à dor, ligamentos, fáscias, músculos, e elas estão sujeitas à compressão e à tração. E olha que interessante essa informação. Vocês sabiam que a maior incidência de dor na coluna em atendentes de enfermagem ocorre durante o primeiro ano de trabalho? Os autores explicam que seja devido à inexperiência desses profissionais em manusear adequadamente o paciente e os equipamentos. Já em enfermeiros, a maior incidência de dores nas costas ocorre entre 1 e 4 anos de serviço, devido ao acúmulo de sobrecarga na coluna. Tem um movimento que o enfermeiro realiza também, né? Que é o de colocar ou retirar o objeto nas partes altas das estantes. Ao executar essa tarefa, pode ocorrer um estiramento da musculatura na coluna, causando dores. Esse movimento ele torna-se mais grave quando as pessoas levantam ou retiram objetos numa altura acima do ombro, ocorrendo não só a fadiga muscular, como também riscos adicionais. Um outro motivo que contribui nessa desordem osteomioarticular, na verdade, esses são os principais fatores ergonômicos que contribuem para as dores nas costas, que são os mobiliários inadequados, os equipamentos sem manutenção ou até mesmo a falta desses. As principais queixas da equipe, você vai ter que concordar comigo, é em relação a equipamentos imobiliários precários. Por exemplo, as camas. A cama e a maca baixa. E aí, quando você vai subir a maca, não tá funcionando o sistemazinho. Ou então, tem alguns hospitais que ainda tem aquela manivela, né? Que você tem que ficar girando. Eu não sei qual que é a sua realidade, gente, mas ainda existe. Alguns ambientes são apertados e os leitos são muito próximos uns dos outros. As macas pesadas, as rodinhas não funcionam mais, parece aqueles carrinhos do supermercado, já viu? Que você vai para um lado, o carrinho vai para o outro, você não consegue controlar aquilo. E o problema é que no hospital você está com pacientes em cima de uma maca dessas, né? Imagina o perigo. É um caos e um perigo. Alguns setores são desorganizados, não tem, por exemplo, um local estruturado para fazer as evoluções. A pia é baixa, entre outras. A gente ficaria aqui por horas falando. Infelizmente, dependendo do hospital que você atua, essa é uma triste realidade a ser enfrentada diariamente. Mas tem algumas atitudes que você pode tomar para tentar evitar certas situações e esforços desnecessários, como, por exemplo, planejar as atividades antes de serem realizadas.
Conferir, por exemplo, como que tá a cadeira de roda antes de você usá-la, né? Se tiver outra melhor, você troca. Esse simples ato pode fazer com que você evite desperdício desnecessário de energia. A cadeira de rodas inadequada, com rodas pequenas, de ferro e com uma estrutura pesada, geralmente é aquela que está em má estado de conservação, faz com que o profissional ele realize um grande esforço em todas as estruturas do corpo, principalmente na coluna, durante o transporte do paciente. Eu sei que na correria do dia a dia a gente pega primeiro que a gente vê. A gente está sempre com pressa. Na verdade, a gente nem pensa em poupar a nossa coluna nesses momentos. Pelo menos a maioria dos profissionais, né? E dependendo da rotina ou do caos que está no hospital, não tem muita opção. Alguns colegas de profissão sofrem, também com baixa remuneração, por exemplo. É a realidade do profissional menos qualificado diante desse cenário. O indivíduo ele é forçado a exercer uma dupla jornada de trabalho. Isso também pode levar a um esforço excessivo, provocando ou agravando as lesões da coluna. E vamos ressaltar que a maioria dessa população é do sexo feminino, o que provavelmente pode sugerir uma terceira jornada de trabalho relacionada, né, às atribuições domésticas, à inserção da mulher no mercado, que acaba não liberando ela completamente dos cuidados da casa e dos filhos. Isso resulta num desgaste físico adicional. É nítido nas equipes, né? As mulheres são maioria nesse ambiente de trabalho. E segundo a OMS, as mulheres elas representam 70% da força de trabalho na área da saúde. E nós temos também, somos prevalentes nas doenças ocupacionais. Pois é, as mulheres elas estão mais propensas a adquirirem as doenças ósseo-muscular relacionadas ao trabalho, porque ela tem um número de fibras musculares menor, capacidade menor também de converter glicogênio em energia e seus ossos tendem a ser mais curtos, o que implica numa área de função mais reduzida, favorecendo assim o surgimento das doenças ocupacionais do tipo musculoesquelética. Então, nesse sentido, as exigências da tarefa realizada pelas trabalhadoras são consideradas por alguns autores fatores de risco para o desenvolvimento de dores nas costas. E quanto aos setores? O pessoal da ortopedia, geriatria e clínica médica são os que são mais propensos a apresentar dores na coluna dentro de um hospital. Você sabe por quê? Porque nessas unidades tem uma maior sobrecarga física em função de realizar maiores transferências, que a gente já tinha conversado, né? E utilizar o corpo para apoiar e auxiliar os pacientes na locomoção. E nós falamos muito aqui, né, das doenças ocupacionais, e a gente enfatizou bastante as dores na coluna. Porém, esses distúrbios osteomioarticulares podem afetar todas as regiões do corpo. Nós estamos falando das lesões por esforço repetitivo, ALER, ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é a DORT, que nada mais são do que um conjunto de doenças que afetam músculos, tendões, nervos e vasos do corpo e tem relação direta com as exigências da tarefa e com a organização do trabalho. Os estudos trazem que a DORT e a LER é uma epidemia moderna e é a causa mais comum de absenteísmo em todo o mundo. Então não é só no Brasil, não é só no seu hospital. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as DORTs, compõem condições que são advindas da inflamação ou degeneração dos tendões, dos nervos, dos ligamentos, músculos e estruturas periarticulares em várias regiões do corpo. O termo ele pode ser variado de acordo com cada literatura, como por exemplo, a gente tem lesões por esforço repetitivo, lesões por traumas cumulativos, distúrbios inespecíficos dos membros relacionados ao trabalho, problemas musculoesqueléticos, síndrome cérvico-braquial de origem ocupacional, entre inúmeros outros termos utilizados para poder definir essas doenças. Importante ressaltar que, independente da literatura utilizada, o termo, eles designam inflamações localizadas, síndromes nervosas compressivas ou síndromes dolorosas. As consequências destes distúrbios são as doenças crônicas, e que mesmo após a cura, ela pode ter uma recidiva, e ambas possuem um tratamento difícil, porque a lesão ela reaparece depois, né? Com o retorno da movimentação, repetindo aquele movimento, ela volta. E isso compromete a qualidade de vida do trabalhador, tanto no local de trabalho quanto na vida pessoal.
Então, assim, as LER e DORT podem provocar desconforto, dificuldade do uso do membro afetado, fadiga, dor, formigamento, sensação de peso no membro afetado. Também pode ocorrer inchaço, alteração na coloração da pele ou na temperatura do membro afetado, limitação dos movimentos, que devem ser atentamente observados. E gera dor, né? A dor, gente, ela é uma experiência, assim, multidimensional. Ela é complexa e subjetiva, né? Isso é bem fácil de entender. Envolve aspectos quantitativos, sensitivos e emocionais e implica repercussões biopsicossociais, sendo parte constante no cotidiano do profissional da saúde no nível hospitalar. Isso pode ocorrer tanto pelo enfrentamento diário do sofrimento dos seus pacientes, quanto pela possível presença no sistema musculoesquelético de manifestações adquiridas ou acumuladas na sua rotina laboral. E os sintomas, como vimos, podem ser decorrentes de fatores como o desgaste físico e o psicológico, característico, né, de funções hospitalares, predominantemente voltada para a intervenção no paciente. Os profissionais da saúde, eles são formados e especializados para o cuidado do outro, de modo a promover uma assistência integral ao paciente. Entretanto, eles precisam receber a mesma atenção com a própria saúde. Algumas doenças da coluna vertebral associadas ao trabalho podem ser evitadas por um programa preventivo, visando a melhor qualidade no trabalho, o melhor aproveitamento da mecânica corporal, a conscientização da importância, né, da preparação do corpo para a tarefa, por meio do exercício de alongamento, fortalecimento muscular e o relaxamento. Para resolver essa alta incidência, né, de dores nas costas, uma opção, por exemplo, é a conscientização dos trabalhadores, por meio de cursos de treinamento, por exemplo. Ensinando a ergonomia que são os métodos, né, correto do manuseio, levantamento do paciente e de cargas, sobre a utilização de uma mecânica corporal adequada na realização de suas atividades, né, objetivando sempre prevenir as dores nas costas. Então, gente, a ergonomia hospitalar, ela pretende, acima de tudo, contribuir para uma sociedade que invista na proteção e na promoção da saúde nos hospitais. A ergonomia, ela vem adicionar técnicas e ferramentas auxiliares na avaliação das condições de trabalho, buscando não só a prevenção de acidentes e de doença, mas as condições de trabalho com a garantia de segurança e conforto para o trabalhador. No Brasil, a aplicação da ergonomia, ela é normatizada pela norma reguladora 17, que é a famosa NR17. Resultado da reivindicação sindical para o conhecimento mesmo, para o reconhecimento das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, informatizado, e o enfrentamento para a melhoria das condições de trabalho. O objetivo geral da norma é permitir a adaptação das condições laborais às características psicofisiológicas dos trabalhadores, incluindo aspectos relacionados à organização do trabalho, as condições ambientais dos postos de trabalho, os equipamentos, como a gente já tinha conversado, os equipamentos utilizados, o mobiliário, o transporte e descarga de materiais. De acordo com a associação, que a gente tem uma associação brasileira de ergonomia, é a ABERGO, que é uma federação composta por 42 organizações de ergonomia no mundo. A ergonomia, ela pode ser dividida em 3 domínios de especialização, sendo eles a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A física, ela aborda as respostas do corpo humano às cargas físicas e psicológicas, como o manuseio de materiais, o arranjo físico de estações de trabalho, os fatores de repetição e as demandas do trabalho, força e postura estática, a vibração, relacionada com as lesões musculoesqueléticas. A ergonomia cognitiva, ela já se refere aos processos mentais, como a percepção, cognição, atenção, controle motor, recuperação da memória e armazenamento. Também busca analisar como afetam as interações entre os seres humanos e os demais elementos de um sistema. Exemplo, a carga mental de trabalho, né? Tomada de decisão, vigilância, erro humano, desempenho de habilidade, interação ser humano-computador e treinamento.
E a outra é a ergonomia organizacional ou macroergonomia, que está relacionada com a otimização da estrutura organizacional, como o trabalho em turnos, a satisfação no trabalho, a programação de trabalho, a teoria motivacional, o trabalho em equipe, a supervisão, o trabalho à distância e a ética profissional. No entanto, gente, assim, somente ensinar o profissional a melhor maneira de utilizar a sua mecânica corporal, né? Ensinar sobre a NR17, ao manusear o paciente, só isso não é suficiente para prevenir as lesões. A prática de exercício físico regular, ele favorece a redução do estresse diário, reduz os riscos para depressão e ansiedade. Da mesma forma, um programa adequado de exercícios tem também um papel importante na prevenção de lesão e no controle da dor muscular. Uma vez que a musculatura fortalecida tem um fator de proteção para as articulações e que o alongamento, ele propicia a irrigação dos tecidos e relaxamento muscular, aliviando as dores residuais do esforço físico. A fisioterapia, ela tem uma área que é responsável por isso, que é especialista nisso, que é o fisioterapeuta ergonômico. Ele é um profissional capacitado para poder atuar diretamente no ambiente laboral. Porque esse profissional, ele visa a melhoria na qualidade de vida, prevenindo lesões musculoesqueléticas e doenças decorrentes do esforço físico repetitivo. Temos como benefícios a introdução da fisioterapia no ambiente laboral, ajudando na melhoria do desempenho dos trabalhadores, aumentando a produtividade e também fazendo a prevenção de forma unânime de doenças ocupacionais, trazendo um bem-estar físico e social para a equipe. E a ginástica laboral, já ouviram falar? Ela está contida na ergonomia e ela é considerada como uma prática de atividade física realizada dentro da empresa. E os principais objetivos é de criar uma melhor aptidão e condicionamento físico dos funcionários da empresa, reduzindo o ritmo das atividades repetitivas e da monotonia, né? Que é principalmente prevenir o surgimento de doenças ocupacionais como a LER e a DORT. Né? Os profissionais que cuidam e prestam assistência à vida sofrem uma intensa sobrecarga emocional, sendo muitas vezes negligenciada a atenção que eles conferem a si próprios. Entretanto, gente, assim, saber se cuidar e ser cuidado envolve uma relação de uma pessoa para outra e ninguém pode dar ao próximo o que não tem, ou seja, o bem-estar do próximo só será atingido mediante a qualidade de vida de cada um. Por isso eu vou deixar um material na descrição do vídeo com algumas dicas de alongamento que vai te ajudar a reduzir essa tensão muscular que é gerada no dia a dia do trabalho, né? Pelo desgaste. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Compartilha, curte e se inscreve no canal. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso blog com vários conteúdos sobre educação em saúde e dicas de cuidado. Porque isso é sobre cuidar.